Bem, senhoras e senhores, terá início neste momento o primeiro painel, que versará sobre a reforma trabalhista, sentidos e desafios. Apresentará o tema o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, professor de Direito do Trabalho e doutor em Direito, também mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, autor de vários livros, artigos e capítulos publicados em livros individuais, coletivos e revistas especializadas no país. Convidamos ao palco o ilustre palestrante, ministro Maurício Godinho Delgado. Bom dia a todas e a todos. Meus agradecimentos aos organizadores do evento, o presidente Levi, lá de Minas Gerais, que conheço desde os anos 80, vamos parar por aí, né? Já que somos jovens, lá das antigas juntas de conciliação e julgamento, em Belo Horizonte, principalmente. Agradeço aos organizadores por esse convite. Eu, como magistrado, como professor, como intelectual, estudioso, e que tento ser um cientista do direito, tenho o maior prazer de estar presente neste evento importante de caráter nacional, em especial para tratar de uma legislação nova, de grande impacto, conforme todos nós sabemos, no nosso campo social do direito. O impacto não é só no direito do trabalho, é também no direito da seguridade social, um impacto muito grande. Nós vamos nos ater, naturalmente, ao campo trabalhista. Preparei uma exposição sem a tecnologia, a minha tecnologia é microfone e água, peço desculpa por isso, porque levo tempo demais para fazer o famoso PowerPoint, mas tenho estudado esse assunto com bastante cuidado, com bastante leitura, compro todos os livros que surgem sobre esse tema, tiro cópia de todos os artigos. Em geral, hoje, realmente, os artigos, a maioria, estão na internet, além de algumas revistas especializadas. Dialogo profundamente com os colegas magistrados, procuradores, advogados também, na medida do possível, e participo também de diálogos acadêmicos no plano universitário, de maneira que creio que posso trazer algumas ponderações para os colegas. Efetivamente, estamos diante de algo inusitado na nossa história republicana. As mudanças no campo social do direito são muito grandes, produzidas pela lei da reforma trabalhista, e qualquer análise levaria realmente um debate muito grande. Eu tenho que me ater aqui aos pontos centrais. Eu tenho estudado esse novo diploma legal a partir de três dimensões. Direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho e direito processual do trabalho. As três são enormes. Eu imaginava, num primeiro momento, que no direito coletivo seria um estudo mais curto, porque apenas 3 títulos da CLT foram efetivamente alterados, e a alteração em um desses títulos, que é o da organização sindical, ela é aparentemente, numericamente, pequena. Mas, após estudar com maior vagar e com maior reflexão, e também com o diálogo dos colegas, percebemos que a alteração é avassaladora. De maneira que eu tenho que fazer a síntese, a minha sugestão é essa, para caber nos 40, 45 minutos, e começo pelo direito individual do trabalho. O direito individual do trabalho, no sistema capitalista e na democracia,
Só temos democracia, vejam a coincidência, a partir do momento em que surgiu o direito do trabalho. A ideia, efetivamente, de se conferir poder e participação na riqueza às pessoas despossuídas de poder e despossuídas de riqueza, somente surgiu no planeta e no mundo ocidental, pioneiramente, na Europa Ocidental, a partir da segunda metade do século XIX. E, desde então, foi um rastilho que cresceu, que se institucionalizou e se constitucionalizou também a partir da segunda década do século XX e aprofundou-se ao longo do século XX no constitucionalismo avançado de após a Segunda Guerra Mundial, também na Europa Ocidental. Democracia sem direito do trabalho ainda não foi criada na história humana. Daí a importância do direito do trabalho nas suas três vertentes: direito individual, direito coletivo, direito processual do trabalho. É claro que os modelos são diferentes, ninguém vai negar isso. O modelo inglês é muito diferente do modelo brasileiro. O modelo francês é mais próximo do modelo brasileiro. O modelo alemão é bastante próximo ao modelo brasileiro. Só que é um modelo que não teve as distorções ou as falhas do nosso modelo. Tem um sistema sindical muito mais forte, o modelo alemão, e isso foi decisivo para que o sistema alcançasse um alto sucesso. Mas o modelo alemão tem uma legislação também muito forte, ele é bastante interventivo. Então, em primeiro lugar, a boa parte da acusação que se faz ao direito individual do trabalho, que é o seu aparente excesso de intervenção, não é correspondida a essa acusação pelo exemplo dos países de maior sucesso econômico, social, cultural, institucional e democrático no mundo, que são os países do centro e do norte da Europa Ocidental. São países que têm uma legislação trabalhista, uns mais, outros menos, forte, significativa, têm um sindicalismo tremendamente forte e têm formas de intervenção no contrato agudas, muito agudas, com a intervenção de uma maneira ou de outra, sempre há uma peculiaridade nacional muito grande no poder empregatício. E isso não atrapalha o desenvolvimento do capitalismo, ao reverso. Isso aperfeiçoa o desenvolvimento do capitalismo, porque faz com que praticamente toda a população seja partícipe do sistema econômico, criando um mercado interno forte. Não há como criar um mercado interno forte sem um direito do trabalho forte. É claro, se pegarmos aí uma ilha na Ásia, se pegarmos alguns exemplos de países muito pequenos, qualquer experimentação é possível. Mas se tomarmos como parâmetro países grandes, à exceção dos Estados Unidos da América, o direito do trabalho cumpre, e sempre cumpriu, com muito sucesso e com muita moderação, com muita compatibilidade com o sistema capitalista, um papel progressista de fortalecer o desenvolvimento do sistema econômico, mas com justiça social. Porque a ideia de justiça social é a ideia que distribui renda, é a ideia que valoriza o trabalho humano e é a ideia que gera práticas democráticas. No plano do direito individual ao trabalho, a lei efetivamente tem mais de 70 preceitos normativos que alteram o direito anterior. É uma lei de construção peculiar. Em um único caput,
por exemplo, a lei altera 4 ou 5 coisas. Em um único dispositivo, como, por exemplo, o artigo 4º, ela retira 4 a 5 parcelas. Então, do ponto de vista estatístico, nós não sabemos até mesmo como quantificar as alterações da lei, porque não é simples você ter um caput que atinge de maneira diversificada diversos aspectos do contrato de trabalho. A conclusão que tenho chegado após estudar essa lei nos últimos, desde julho, desde a sua aprovação, com maior vagar e com maior profundidade, é que, em se tratando de um diploma legal, portanto, positivado no nosso direito, o que se deve e se pode fazer é se adotar as técnicas da ciência jurídica, da chamada hermenêutica jurídica, os métodos científicos de interpretação, para se extrair da legislação um resultado normativo mais civilizado. Por exemplo, há um dispositivo da lei que, se for lido na sua literalidade, praticamente subverte o conceito de jornada de trabalho, eliminando todo o tempo de disponibilidade do trabalhador. Então, a jornada, por exemplo, numa grande empresa que ocupe um grande bairro de uma grande cidade, temos vários exemplos em mente, vocês conhecem vários casos, ela só começaria no momento em que o trabalhador coloca a sua mão na máquina. Há um dispositivo assim. Naturalmente que esse dispositivo não pode ser lido de maneira literal, de maneira gramatical, sob pena de ele eliminar um tempo preciosíssimo da pessoa humana e que é tempo contratual. Como, na verdade, existem outros dispositivos na própria CLT e temos, afinal, uma Constituição da República no país que alargam o conceito de duração do trabalho, e o próprio artigo 4º, reformado, ele elimina vários tempos, mas, ao eliminar vários tempos, ele confirma a regra geral de que a jornada de trabalho, em princípio, começa lá no muro da fábrica, e não no momento em que o trabalhador, após uniformizado, coloca a mão na máquina, por exemplo, num exemplo tosco, mas que ainda acontece. E acontece também nas lojas, só no momento em que a pessoa, vocês são comerciários, efetivamente atendem o primeiro cliente. É claro que não pode ser assim. A interpretação tem que ser lógica, racional, sistemática e teleológica. Esse instrumento dado pela ciência do direito agora passa a ser fundamental. Não se pode extrair da lei, como já tenho lido livros assim, lamentavelmente, o seu pior resultado do ponto de vista jurídico, institucional, cultural, civilizatório, econômico e social. A interpretação meramente literalista, ela será realmente uma interpretação que exacerbará os efeitos de uma lei que é, obviamente, uma lei de restrição ou supressão de direitos. Então, é muito importante que se utilizem no direito individual do trabalho, no direito coletivo do trabalho e no direito processual do trabalho, esses 3 métodos científicos comprovados de interpretação do direito. É o método lógico-racional, o método sistemático e o método teleológico. Enterrando-se na primeira década do século XIX o método
gramatical e literalista, que foi prestigiado em torno da primeira década do século XIX, e aí teve um prestígio que durou um século, quando foram construídos os códigos napoleônicos. Naquela época, isso era algo progressista, era um avanço, há mais de 200 anos atrás. Entretanto, essa fórmula de interpretação está inteiramente ultrapassada desde há mais de 100 anos. Desde o momento em que os direitos sociais se constitucionalizaram em 1917, 1919, e a seguir com o surgimento dos princípios jurídicos de caráter social e de caráter humanístico, já no novo constitucionalismo, a interpretação meramente gramatical e literalista está superada. Peguem os livros de hermenêutica jurídica, que não estejam ideologizados nesse momento fortemente ideologizado que vivemos no país. É, obviamente, uma interpretação que não pode preponderar. Esse me parece, portanto, um instrumento, uma postura, uma perspectiva, uma conduta muito importante, que todos os profissionais do direito devem se valer, sob pena da lei ser efetivamente um instrumento de um profundo, inimaginável retrocesso social. Isso não interessa a nenhum brasileiro. Poucas vezes me emocionei tanto em ouvir o hino nacional brasileiro, mas não tive coragem de enunciar as suas palavras. Poucas vezes não há pátria sem povo, sem população. Então, não se pode interpretar mais uma legislação em que a população seja a grande vítima. Efetivamente, a pátria é formada pelos seres humanos. Pela natureza, pelas riquezas, pelos símbolos nacionais também. Mas sem as pessoas humanas não existe pátria. De maneira que este aspecto metodológico é fundamental. Com esse aspecto metodológico se aperfeiçoa um pouco a legislação, mas não há como negar que a legislação suprime direitos. São inúmeros direitos. Só o tempo à disposição, vários lapsos desse tempo estão explicitamente excluídos da legislação. Outra modificação no plano do direito individual do trabalho, muito radical, muito forte, e absolutamente desnecessária. Se fosse necessária para um esforço, até se poderia compreender, mas desnecessária, é a descaracterização das parcelas salariais. Diversos dispositivos, como, por exemplo, os novos textos do artigo 457 da CLT, que trata da remuneração e do salário, eliminam a natureza salarial de diversas parcelas trabalhistas. Naturalmente que os dispositivos poderão ser atenuados pela interpretação, mas, em alguns casos, isso é impossível, porque eles são expressos, explícitos, e foram até a legislação previdenciária e inseriram também preceitos na Lei 8.212, do Plano de Custeio da Seguridade Social. Então, não há interpretação lógico-sistemática e teleológica que consiga corrigir esse erro estratégico do poder público brasileiro. Não só o trabalhador tem uma perda material impressionante com a descaracterização da natureza salarial de parcelas eminentemente salariais do ponto de vista técnico, se adotarmos a teoria,
unânime a teoria. Parcelas salariais são verbas contraprestativas devidas e pagas pelo empregador em função da existência do contrato. Algo simples, objetivo, está sedimentado na doutrina. Entretanto, a lei intervém para esterilizar a natureza salarial. Com isso, reduz o patamar de ganhos econômicos do trabalhador, porque, sendo salarial a verba, ela incide sobre várias outras. Esse é um dos instrumentos que o direito do trabalho tem para, moderadamente, elevar as condições de pactuação da força de trabalho no sistema econômico e social, permitindo que o empregador não tenha que pagar tudo no mesmo momento. É uma inteligência do direito do trabalho, ele faz uma distribuição de renda, mas com racionalidade, não de uma maneira abrupta, é ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, essa modificação solapa o custeio da Seguridade Social. Não há como se manter uma Seguridade Social com essa estratégia de descaracterizar o salário. Então, a população perde das duas maneiras. Sem Seguridade Social, não há como se falar em Estado democrático de direito, Estado de bem-estar social, em dignidade humana, em justiça social, em subordinação da propriedade à sua função socioambiental, porque as pessoas adoecem, o tempo passa, é claro que deveria passar um pouco mais devagar. Todos nós precisamos de Seguridade Social, salvo aqueles que são em torno de 0,5% da população que podem viver de renda. Dos 205 milhões de habitantes, provavelmente 195 milhões precisam, sim, da Seguridade Social, ou até mais do que isso. Tá? Então, no plano do direito individual do trabalho, as perdas são muito significativas. Outro exemplo, não quero ficar muito no direito individual, porque temos que tentar distribuir o tempo. Fundo de garantia do tempo de serviço. Isso significa 1 mês de salário do trabalhador por ano. Essa é a conta do fundo de garantia. É o equivalente, mais ou menos, sempre há uma diferencinha, a 1 mês de remuneração que o trabalhador tem. Só que esse 1 mês está lá depositado para financiar obras de infraestrutura e programas habitacionais. A lei, por uma série de artigos, elimina a irrigação do Fundo Social do FGTS. Obviamente, pela descaracterização da natureza salarial das parcelas, é o mesmo efeito com a Seguridade Social, e lá na frente, no direito processual do trabalho, sem nenhuma razão. Nenhuma razão. Eu digo para vocês, eu já relatei 90 mil processos no Tribunal Superior do Trabalho, como relator, que, quando nós somos relatores, temos um conhecimento mais próximo do processo. E, efetivamente, depois que foi simulada a questão de que o depósito recursal se faz na conta do FGTS, isso foi feito em 2012, nós não vemos, a não ser em processos antigos, esse debate. Ou seja, os advogados são inteligentes, são preparados, estudam e se qualificam, como todos nós, todos os profissionais têm que fazer isso. Então, a partir do momento que a jurisprudência pacificou, ninguém vai fazer a bobagem de depositar em outro lugar. Não vai funcionar, pois a lei acabou com o depósito no FGTS. Com isso, ela retira um valor superior a 20% dos depósitos totais do FGTS.
um valor que fica lá, vai gerando renda para a população brasileira abstratamente e cumpre um papel social. O depósito agora passa a ser feito numa conta que só favorece o sistema bancário. Quer dizer, são medidas absolutamente incompreensíveis do ponto de vista de uma estratégia de gestão social. Por que solapar um fundo social tão importante quanto esse? A legislação combina muito bem direito individual, coletivo e social, mas no sentido de reduzir o patamar civilizatório mínimo da ordem jurídica. No plano do direito coletivo do trabalho, efetivamente, as mudanças também são muito significativas. Nós sabemos, nós que somos do judiciário, sabemos que os sindicalistas sempre tiveram uma incompreensão sobre o papel do sistema judicial, do judiciário, sobre a jurisprudência. A jurisprudência trabalhista dizia-se, e esse foi um dos fundamentos da reforma trabalhista, interfere muito na negociação coletiva trabalhista. E a jurisprudência trabalhista não permite o florescimento da negociação coletiva trabalhista. As duas afirmações não são verdadeiras. Eu sou professor universitário há 38 anos, então eu vou atrás e pesquiso. Não sou só juiz, eu sou juiz e sou professor. E sou professor na área em que sou juiz. Fiz questão de sair da minha área acadêmica e deslocar-me para a área do direito do trabalho. Falei assim, este também é meu objeto de estudo. Pesquiso diariamente, portanto. Com a Constituição de 88, a negociação coletiva foi fortemente incentivada, conforme sabemos. Ela praticamente não existia antes de 88. Os sindicalistas sabem disso. Não era comum fazer acordo coletivo e convenção coletiva. Só categorias muito organizadas, muito tradicionais, no bom sentido, muito consistentes, é que faziam. A própria legislação incentivava o dissídio coletivo. Existia até uma tática dos sindicalistas, inteligente, dentro do que a lei criava, que era o seguinte, fazia-se a greve de um dia, e no final do dia, o departamento jurídico do Sindicato de Trabalhadores já estava com a petição inicial do dissídio coletivo, protocolava, o empregador mal sabia que teve uma greve, a greve era mais parte do processo de mobilização, e voltava-se ao trabalho normalmente e se aguardava o resultado do processo, fazendo algumas mobilizações, como é natural da democracia e do sindicalismo. A legislação, todo o sistema induzia nessa direção. Após a Constituição, houve uma série de incentivos à negociação, a negociação cresceu fortemente, houve uma multiplicação de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho no país. Agora, estamos em um Estado democrático de direito, há uma Constituição, há normas internacionais de direitos humanos ratificadas, há uma legislação estatal imperativa. Então, obviamente, que, havendo litígio, o judiciário tem que se pronunciar num processo judicial. E o judiciário considerava inválidas certas cláusulas de convenções e acordos coletivos. Eu fiz um levantamento, tomando em consideração vários anos de processos nacionais, e as cláusulas em que o judiciário anulava mais não chegam a 20 cláusulas. É aquela questão de intervalo, a questão das horas itinerantes, que, aliás, foram eliminadas na reforma, alguns aspectos de considerar não salarial uma ou outra verba em que a lei considerava salarial, e a questão do custeio,
que é, de fato, um calcanhar de Aquiles no diálogo entre o judiciário e o movimento sindical. Mas, se nós examinarmos do ponto de vista científico, num diploma coletivo negociado de 120 cláusulas, você ter 4 cláusulas ou 5 glosadas pelo Poder Judiciário, significa que o Poder Judiciário está respeitando, sim, a negociação coletiva. Qualquer remédio que tenha 95% de eficácia é considerado um milagre. A ciência exige, para a aprovação de um remédio, 60% a 70% de razoável probabilidade de acerto. Então, essas anulações, na verdade, eram situações tópicas, que não traduziam a ideia de que havia uma contradição inconciliável entre a jurisprudência trabalhista e a negociação coletiva. Efetivamente, com relação ao tema do custeio, é claro que os sindicalistas não poderiam recuar. Eles têm que continuar a tentar convencer o judiciário, é normal, de que a contribuição assistencial por negociação coletiva é democrática, é justa, porque se as vantagens vão para todos, naturalmente todos têm que pagar a despesa da negociação coletiva, da estrutura existente, dos bons advogados contratados, toda a despesa que existe em qualquer movimento social. Então, essa é, de fato, e assim é o padrão na Europa Ocidental, uma contribuição democrática, muito mais do que a contribuição sindical obrigatória, que me parece que tem muito mais problemas do que virtudes, realmente. Então, e o segundo aspecto que se considerava é que, realmente, a negociação coletiva trabalhista, para ser exitosa, ela tem que ter o poder de piorar as condições de vida e trabalho. Essa é a tese prevalecente na lei que entra em vigor em novembro de 2017. Essa tese pode ser a falência dos sindicatos, porque coloquem-se na posição dos trabalhadores, não do militante sindical, do trabalhador comum, que é fundamental, que é a base representada. Se ele começar a perder direitos por conta da atuação do sindicato, ele será o primeiro adversário do sindicato. Então, na verdade, a anulação de meia dúzia de cláusulas, no contexto de 100, 120 cláusulas existentes, era algo até benéfico. E o ideal seria não mais se pactuar aquilo, porque, olha, lamentavelmente, isso a jurisprudência não aceita. Então, não vamos continuar pactuando, evitando esse conflito e esse desgaste. Basta estudar a jurisprudência e verificar se a matéria se tornou simulada, é preciso de mudar e ir ao parlamento para tentar alterar. A jurisprudência já se solidificou. Então, efetivamente, a indução que a lei da reforma faz para o sindicalismo, de o sindicalismo passar a ser um agente de piora das condições de trabalho, é um dos maiores desafios do movimento sindical. O movimento sindical, efetivamente, não pode seguir nesse curso, me parece. É uma indução forte que a lei faz. Ela coloca com um discurso de fortalecimento da negociação coletiva. Não. Se o remédio é adotado em dose desproporcional, ele muda de nome e de natureza, ele passa a ser um veneno, uma droga. E a negociação coletiva não pode se transmutar em um instrumento
de rebaixamento das condições de vida e de trabalho. Este é um dos aspectos mais difíceis da reforma trabalhista aprovada pela Lei 13.467 de 2017, com relação à atuação do sindicalismo. O sindicalismo vai ter que dialogar entre si, porque ele não pode seguir efetivamente nesse percurso. Porque a lei disse que ele pode reduzir direitos trabalhistas elencados no artigo 611-A, ele não deve fazer isso. Ele não pode se tornar adversário do trabalhador. É preferível que ele não negocie esse aspecto. Afinal, não há negociação coletiva trabalhista sem a dualidade de vontades. O fato é que, com relação ao direito coletivo do trabalho, vários outros aspectos são colocados. A criação de um litisconsórcio necessário em todas as ações que tratam de anulação de cláusula de convenção ou acordo coletivo é uma regra também extremamente desafiante, porque ela pode transformar o sindicato em adversário do trabalhador processual e o trabalhador em adversário do sindicato. Me parece que essa regra também tem que ser interpretada não no sentido literal, mas no sentido lógico, sistemático, ou seja, para abranger apenas estritamente as chamadas ações anulatórias, que são restritas e, em geral, são ações que efetivamente só interessam ao sindicato e ao Ministério Público do Trabalho. Nessas, efetivamente, haveria o litisconsórcio, que não seria necessário, efetivamente, do ponto de vista técnico, mas, pela interpretação, deveríamos restringir o âmbito da norma a isso. Não sabemos se isso é que vai prevalecer. Não sabemos. Se prevalecer que em toda reclamação, em geral, o trabalhador sempre faz um pedido ou outro com base na negociação coletiva, se houver esse litisconsórcio necessário, também é um desafio quase intransponível para o sindicalismo. O custeio sindical, já falamos, a reforma extingue ou transmuta de uma maneira extintiva, praticamente, a contribuição sindical. Não haveria até uma crítica da minha parte a esse aspecto, mas, ao não fazer uma transição, como sempre se faz na vida e no direito, e também, ao não se aperfeiçoar o sistema, aprovando-se a contribuição normativa, a contribuição assistencial, ou também chamada cota de solidariedade, a lei demonstra que não tem interesse em aperfeiçoar o sistema, mas em retirar efetivamente o custeio da entidade sindical. Me parece que os sindicatos vão ter que, se não houver alteração nesse aspecto, aí foge da minha perspectiva, os sindicatos vão ter que se agregar de uma maneira ou de outra, porque a mudança é realmente impressionante. Para terminar, meu tempo se esgotou. Com relação ao direito processual do trabalho, as normas também são extremamente restritivas. Extremamente restritivas, coloca-se o trabalhador contra o sindicato em diversos aspectos e há também uma profunda restrição ao acesso à justiça à pessoa comum. Se prevalecer uma interpretação literalista dessas normas, entrar com a ação trabalhista é quase que um ato de insensatez de uma pessoa normal.
é muito arriscado entrar com ação trabalhista. Vejam vocês, nesses 90 mil processos que eu relatei em 9 anos e meio de Corte Superior na República Brasileira, que eu me lembre, é claro que algumas coisas a gente esquece, não dá para ver todos os detalhes e, eventualmente, se o assunto não foi conhecido por uma razão meramente técnica, processual, eu não entrei no assunto. Mas os assuntos que eu entrei como relator, ultrapassei a tecnicalidade do processo, que todos sabem que os processos numa Corte Superior, eles têm um filtro formal muito forte. Eu me lembro de um processo, em 90 mil de relator, em que eu entrei no mérito de um pedido de indenização por dano moral do empregador da empresa, não o empregador pessoa física. Aí eu já vi mais um ou outro caso, mas da empresa contra o trabalhador. A lei praticamente instiga esse tipo de pleito. Ao retirar o nome com uma sagacidade política impressionante para os objetivos da lei, a palavra moral desapareceu, com isso eu igualizo o ser humano à pessoa jurídica e afasto a Constituição, que colocou a pessoa jurídica no ápice. Trato tudo como dano extrapatrimonial e são tratados de maneira absolutamente idênticas. É quase uma instigação para uma reconvenção, que torna o processo judicial arriscadíssimo. Vários fatos. A justiça gratuita, a prevalecer uma interpretação literal, está extinta no processo do trabalho. As normas do direito do consumidor são justas e favoráveis ao consumidor. As normas da CLT com relação à justiça gratuita são, se lidas de maneira literal, são absolutamente impiedosas. E o trabalhador vai saber fazer essa leitura. Olha, eu já sou uma pessoa simples, vivo da minha renda do trabalho, que é modesta. O Brasil é um dos países de renda de trabalho mais modesta. Eu não posso correr um risco desse. Sem contar as várias fórmulas de quitação absoluta que a própria lei cria antes do processo judicial. Então, me parece que aqui também o desafio é muito grande e nós temos que tentar aculturar a lei, a Constituição da República, as normas constitucionais, internacionais, sobre direitos humanos, a própria legislação federal existente, a própria CLT, por intermédio de uma interpretação que seja objetiva, científica, naturalmente proporcional, naturalmente ponderada, para se preservar algo dos comandos constitucionais de criação, estruturação, organização e manutenção de um Estado democrático de direito no país. São desafios muito grandes em que o papel realmente dos sindicatos, nesse momento de altíssimos desafios, se torna cada vez mais importante. Não existe ainda na história democracia efetiva, democracia substancial, sem direito do trabalho e sem sindicalismo. Talvez estejamos criando algo novíssimo, mas me parece que não. Parece-me que estamos negligenciando a ideia da democracia. Isso não é bom para a nossa pátria. Muito obrigado.
Passaremos, então, às perguntas, encaminhando aqui, primeiro, do Lucas Rodrigues da Costa, advogado trabalhista. Com a faculdade da contribuição sindical na reforma trabalhista e considerando o entendimento do Poder Judiciário Trabalhista acerca do sistema do custeio sindical na visão do ministro Maurício, os sindicatos poderão passar a adotar uma política de valorização e assistência exclusiva ao seu sócio, ao seu ativo contribuinte, inclusive em acordos e convenções coletivas? Realmente há uma contradição nessa regra da legislação. A CLT tem vários dispositivos no artigo, não só no título 5º, mas também no título que trata do processo do trabalho, que trata da justiça do trabalho, no sentido de que os sindicatos têm que manter um sistema judicial para prestar serviços ao seu representado. Pela Constituição, essa representação é ampla, conforme sabemos, artigo 8º, né, inciso 3, também o inciso 6, também o inciso 1 e 2 do artigo 8º, a ideia de representação da categoria é constitucional. É bem verdade que o conceito de categoria é apenas legal, ele não é constitucional, mas a palavra categoria, o conceito está na Constituição e ele tem que ser enriquecido pela lei, e a lei é a CLT. Nesse aspecto, não houve exatamente mudança no título 5º e no título 6º da CLT, abstraindo-nos do dilema da terceirização, que é outra avalanche que acabamos aí não... em si é um seminário inteiro, né? Muito bem, eu tenho a impressão que não é possível que as negociações coletivas, a convenção coletiva e o acordo coletivo, no sistema constitucional brasileiro, atendam apenas o filiado. Eu não vejo possibilidade dessa interpretação. Efetivamente, essa interpretação me parece que fere a Constituição. Agora, vejo, sim, uma forte contradição. Se elimina o custeio das entidades sindicais e o custeio passa a ser apenas a mensalidade dos sindicatos e ou essas outras verbas, mas voluntárias, o que as fazem parecer um pouco mensalidade, passam a ter um certo ar de mensalidade em acréscimo, como toda entidade às vezes faz uma chamadazinha de custeio, né? Como os condomínios, os clubes, as academias, para enfrentar alguma despesa, efetivamente é um impasse muito grande. É claro que essa ideia de não representar o conjunto dos trabalhadores pode parecer cativante, interessante, mas eu não a defendo. Pela minha interpretação, acho que é importante demais, do ponto de vista democrático, que o sindicato represente toda a categoria. E não me parece que seja estratégico, digamos assim, o sindicato recuar e passar a defender que ele representa, como nos Estados Unidos, só o seu filiado. Imaginem o que vai acontecer na prática. Os sindicatos vão desaparecer, porque nos Estados Unidos eles estão desaparecendo. Essa é uma força que o sindicato não deve abrir mão dela. Ainda bem que ela exige uma reforma constitucional, senão provavelmente poderia estar nessa reforma da lei. Enfraquece demais a entidade sindical. Eu
estudando a democracia no país, eu enxergo 3 instituições num país tão desigual como o nosso, tem saído muitas estatísticas nessa linha, que têm o papel histórico e institucional de terem uma visão de inclusão social. É a Previdência Social, por isso que insisto que nós não podemos nos esquecer dela. É o direito do trabalho com as suas instituições, portanto, 2 instituições estatais, e é também, no plano da sociedade civil, as entidades sindicais. As entidades sindicais existem para fazer o contraponto a essa avalanche ideológica em favor do poder econômico. Se eliminarmos essa horizontalidade das entidades sindicais, eu creio que isso enfraquecerá de uma maneira absoluta o sindicalismo. Nos Estados Unidos da América, que é um país fortemente ultraliberalista, conforme sabemos, com metade dos estados tem lei antissindicais e a Suprema Corte não as declara inconstitucionais. Segundo dados da OIT de 2 anos atrás, portanto, estão aí na internet, a taxa de sindicalização nos Estados Unidos, computando os sindicatos na área pública, onde a taxa é muito maior, todos sabem, em todo o mundo é assim, é de apenas 6%. Esse caminho não dá certo. Não dá certo esse caminho. Eu sei que o desafio é muito grande, mas esse caminho não dá certo. Restringir a representação dos sindicatos, acho um erro. Obrigado, ministro. Podemos. Ministro advogado Hélio Nascimento pergunta: na sua opinião, a nova lei trabalhista poderá ser aplicada aos contratos individuais de trabalho já em curso? Esse é um debate que está ainda em aberto. De maneira geral, no tocante às leis que tratam de relações jurídicas continuativas, há 2 caminhos. Um caminho é, efetivamente, a vigência imediata da lei. Outro caminho, se a lei assim explicitar, é a vigência apenas para as novas relações jurídicas. Na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, sempre prevaleceu a primeira interpretação. Por exemplo, se entrasse em vigor uma nova lei, ela tomaria em curso as relações antigas, né? Nós sabemos disso. Lei do Vale Transporte, dos anos 80, tomou em curso todos os contratos, a lei da doméstica, agora recente, de 2015. Aliás, as várias leis da trabalhadora doméstica são um bom exemplo. Elas foram pegando as relações a partir do momento em que vigorava a lei, ou se a lei desse um prazo de vacatio legis, também era respeitado. Só que nós estamos diante de uma situação totalmente diferente. As leis trabalhistas, em geral, são leis de progressão. E isso aqui, inclusive, fala a Constituição da OIT, que o Brasil é signatário. Esta lei é uma lei de regressão. E, de fato, isso vai gerar a necessidade de um diálogo em torno
da aplicação imediata ou diferida da lei. Tivemos um exemplo relacionado à mudança da redação do artigo 193 da CLT, há poucos anos atrás, há 3 anos atrás, em que houve efetivamente a redução da base de cálculo do adicional de periculosidade. A jurisprudência do TST, enfrentando essa situação peculiar, é uma situação localizada, entendeu que, naquele caso, a redução da base de cálculo do eletricitário, que todos nós sabemos é maior, é uma base de cálculo maior do que os demais trabalhadores, porque eles tinham uma lei especial dos anos 80, que foi revogada na modificação do artigo 193, o TST entendeu que, para os antigos eletricitários, não se aplicaria a lei nova, apenas para os novos eletricitários. Essa é uma interpretação excetiva, digamos assim, mas ela pode, efetivamente, inspirar a situação nova, na medida em que a situação nova é uma situação de várias regras jurídicas que diminuem direitos, conforme sabemos, né? Isso não está ainda claro. O debate está forte entre todos nós, mas ainda não se tem uma posição clara com respeito se vai se adotar a interpretação excetiva do artigo 193 recém-alterado, ou se vai manter a interpretação no sentido da vigência imediata. As duas situações são dramáticas, porque também a adoção da interpretação restritiva, do ponto de vista temporal, estimula o empregador a dispensar os trabalhadores para ingressar na nova lei. Não é uma decisão tão simples. Por isso, essa lei já estimula o empregador a adotar inúmeras más práticas. É interessante, fala-se muito das boas práticas. É difícil uma lei instigar as más práticas, né? Eu me lembro de, antes da criação da súmula 277, que falava da ultratividade, que agora também está expressamente proibida, que, estudando essa matéria como professor universitário, todos nós sabíamos que, antes da súmula 277, no final do termo de vigência da convenção coletiva, do acordo coletivo, esses diplomas paravam de produzir efeito. Em tese, o empregador podia comunicar aos seus trabalhadores, por um aviso lá: muito bem, encerrada a CCT em 30 de setembro de 2015, vamos nos colocar naquela época, os senhores acabam de perder 120 direitos inseridos na convenção coletiva. Alguns de vocês já viram isso na prática? Eu nunca vi. Inclusive, eu também trabalho em escolas, tenho apenas 38 anos de professor, e, portanto, fico acompanhando as CCTs que trazem sempre vantagens aos trabalhadores. A regra é tão draconiana que os empregadores nunca a adotam, a não ser se o indivíduo entrar com ação contra ele. Aí ele usa a regra. Ele fala: olha, não se aplica essa convenção, porque ela perdeu vigência em 30 de setembro de 2015. Ele está em litígio, então você usa todas as armas leais que você tenha. Mas você não consegue gerir uma empresa, lidar com pessoas humanas com uma estratégia dessa.
tão virulenta quanto essa. Então, quando a lei é muito draconiana, ela talvez não sirva para o próprio beneficiado, porque, afinal, nós estamos lidando com brasileiros, com pessoas humanas, com seres humanos. As pessoas têm que estar entusiasmadas pelo trabalho. Nós vivemos o trabalho, no fundo, se fizermos as contas, muito mais do que 8 horas ao dia, porque pensamos naquilo, nos qualificamos, vamos estudar, à noite estamos estudando, se trabalhamos de dia, fazemos congressos, seminários. Estudo é para melhorarmos como seres humanos e como trabalhadores, como profissionais. Então, uma política trabalhista muito draconiana não mobiliza as pessoas, me parece. Mas, neste caso, eu creio que estamos diante aí de uma decisão que será dramática em qualquer das duas alternativas. Dirigente sindical Rodrigo Pereira, como ficarão os termos de ajustamento de condutas firmados com o Ministério Público do Trabalho que tratam das contribuições assistenciais à luz da nova legislação trabalhista? A nova legislação, ela efetivamente atingiu apenas a contribuição sindical obrigatória. Ela deveria ter regularizado, no meu modo de entender, a contribuição assistencial, que me parece uma contribuição democrática, justa, equânime, tem a ideia de justiça social. Se você recebe todas as vantagens, você tem que contribuir. Eu não quero filiar o sindicato. Ótimo, não filie. Você não é obrigado a filiar. Mas, se a ordem jurídica lhe dá todas as vantagens da negociação coletiva, você tem que dar alguma contribuição para que o sistema funcione. Isso tem o nome de justiça social. Nós fazemos isso, felizmente, porque não vivemos na selva, praticamente todo dia, não é verdade? Temos aí uma série de situações em que você compreende que você tem que contribuir para a sociedade. Mas a sociedade lhe dá, obviamente, muito retorno. Agora, o fato é que a lei não quis fazer isso. Então, se a lei não alterou a situação jurídica com relação à contribuição assistencial, ela continua sendo igual ao que acontecia antes. Ou seja, ela continua não sendo acolhida pela jurisprudência. Eu quero chamar a atenção que, como juiz, eu cumpro a jurisprudência. Apenas tenho o trabalho de colocar, fica ressalvado o entendimento desse relator, e coloco lá meu entendimento. Eu acho que o juiz não é um artista. O artista, quanto mais criativo, provavelmente será melhor. O juiz não. O juiz é uma autoridade do Estado. Ele cumpre a jurisprudência dominante. Agora, pessoalmente, ele esclarece, olha, eu estou cumprindo, mas, naturalmente, entendo que a jurisprudência deveria evoluir. Né? Estou só esclarecendo para não parecer que eu não cumpro a jurisprudência dominante. Cumpro, sim, mas, naturalmente, procuro tentar alterar a jurisprudência. Às vezes se consegue, às vezes não se consegue. Isso é parte da democracia e da vida real. Penúltima pergunta, no tempo disponível que temos. Advogado trabalhista Ronaldo Aparecido Caldeira. Ministro, considerando um possível efeito em repercussão geral às ADINs propostas e considerando que era possível aos juízes declararem incidentalmente, de forma difusa, a inconstitucionalidade dessas reformas, o senhor não pensa que essa atuação foi precipitada? Não corremos o risco de perdermos a oportunidade de judicialmente acabar com esse absurdo dessa alteração? A alteração do artigo 8º e o engessamento dos poderes conferidos ao juiz não impede essa interpretação lógico-teleológico-sistemática? Qual a sua visão sobre esse malfadado artigo em sua nova versão? Perfeito. Eu tenho a impressão aí, são várias perguntas, né? Vamos por partes. A primeira pergunta das ADINs. Eu também entendo que, eu acho que todos nós, né, nós, afinal,
acompanhamos a nossa área jurídica com zelo, e a informação é fundamental para todos nós, para qualquer profissional, informação da sua área, pelo menos, assim como os médicos acompanham os novos remédios. Então, nós acompanhamos a jurisprudência do Supremo com relação aos direitos sociais nos últimos anos. Então, nesse quadro, não parece realmente prudente se propor uma pletora de ADINs. Não me parece prudente. As ADINs, elas, naturalmente, podem ter um efeito positivo ou negativo. Eu entendo que devemos deixar a jurisprudência maturar a interpretação, porque, vejam bem, há vários pontos que nós temos dúvida, E a experiência humana e a democracia também sugerem que se permita à sociedade dialogar mais, agora diante de uma lei já posta. Então, esse diálogo é feito nos processos judiciais. Então, eu entendo também que não é o momento de se propor ADINs. Acho que o efeito pode, inclusive, ser o inverso do objetivado, por exemplo, por uma entidade sindical que proponha várias ADINs contra a reforma. E se alguém propuser uma ADC, uma ação de declaração de constitucionalidade, né? Porque existem entidades. Então, me parece que é melhor deixar o Supremo está com muito trabalho já, muitas ações, deixa o Supremo tocar os processos da sua competência originária. Eu creio que é melhor deixar. Esse assunto é um assunto muito social. É melhor deixar a sociedade dialogar. Dialogar como nós dialogamos nos processos. Brigamos de vez em quando, mas estamos lá dialogando, né? Os advogados cutucando o judiciário respondendo, o Ministério Público também trazendo as suas ponderações. Vamos deixar isso amadurecer, é a minha opinião. E tenho dialogado na academia, principalmente, é um pensamento que me parece claro. Agora, se o artigo 8º, parágrafo 3º, e, de certo modo, o parágrafo 2º também, se eles inviabilizam o processo de interpretação judicial e, portanto, inviabilizariam isso que nós falamos, a utilização da ciência do direito. Eu acho que não. Eu acho que, se fizermos uma interpretação meramente gramatical e literalista, poderíamos até chegar a essa conclusão, de que a Justiça do Trabalho, sem reforma constitucional, foi rebaixada ao período Vargas, de 1939, quando foi criada como um órgão meramente administrativo. Mas acho que isso não tem consistência, não houve reforma constitucional. O artigo 92, 93, que trata do Poder Judiciário, se olharmos lá, a Justiça do Trabalho está elencada lá, ela é parte do Poder Judiciário. Uma lei ordinária não teria esse poder. Então, obviamente que fica afastada essa interpretação, porque ela é absurda. E o legislador, naturalmente, é técnico, ele não faria algo que é absurdo, naturalmente. Então, nesse contexto, nós temos que usar os instrumentos da ciência. A interpretação literalista, ela ganhou prestígio lá no período napoleônico, porque naquela época ela era realmente um progresso, porque antes dela não havia nem lei escrita, praticamente. Então, nós temos que colocar no período histórico. Agora, prevalecendo essa interpretação literalista e gramatical por 100 anos, no século XIX, ela se desgastou. O direito, felizmente, se tornou mais complexo, mais democrático, os princípios jurídicos passaram a ter fundo e natureza normativa,
Isso não cabe na interpretação literalista. O direito é um complexo de princípios e regras que regulam a vida social. Então, nenhuma norma é uma ilha, ela está situada num conjunto geral. A CLT diz, vou dar um exemplo claro, a CLT diz, na parte processual, que a incompetência de foro pode ser declarada de ofício pelo juiz. Vocês conhecem que essa norma existe há 70 anos, a gente enfrenta isso no dia a dia, como juiz de primeiro grau. Ora, isso é um absurdo total. Incompetência territorial ser declarada de ofício pelo juiz, isso é um assunto que interessa mais ao âmbito, a ópta de interesse da parte, ela precisa de entrar com exceção. Então, o que foi feito? Nós não podemos trabalhar com uma ideia absurda, senão o sistema não funciona. Então, pela interpretação lógico, sistemática e teleológica, se entendeu que a lei estava escrita com uma expressão linguística inadequada, mas pela lógica, pela sua visão sistemática e pelo seu objetivo teleológico, ela quis dizer, mas disse mal, mas nós temos que interpretá-la e corrigir o que não está bem explicitado, ela quis dizer incompetência material. E, com isso, funciona com perfeição. Incompetência material. Ou seja, a técnica da ciência é para isso, né? E, naturalmente, o legislador não quis afastar a ciência e voltarmos aí a um período de 200 anos atrás. A intenção, seguramente, não foi essa. Então, acho que não há problema em fazermos essa interpretação, porque ela é a interpretação que prevalece em todos os campos do direito. Não há a menor dúvida, o Supremo a adota permanentemente, né? Eu acho que, hoje em dia, até os profissionais têm um pouco até de vergonha de adotar a interpretação gramatical. Não é verdade? Ninguém passa em concurso público se falar a interpretação gramatical é fundamental, o juiz é a boca da lei. Não vai passar, não. A banca vai implicar, a não ser que a pergunta valha pouco, né? Aí desconsidera a pergunta. Então, efetivamente, nenhum juiz aplica mais a lei assim, nenhum tribunal. Os livros técnicos todos falam dos métodos científicos, de maneira que me parece que não haverá dificuldade. Mas é um conjunto de juízes, é um conjunto de tribunais, nós temos que aguardar um pouco, deixar sedimentar para termos uma resposta adequada. Antes de encaminhar a última pergunta ao ilustre palestrante, gostaríamos de lembrar que as perguntas que não conseguimos encaminhar em função do tempo terão suas respostas encaminhadas por meio eletrônico pela coordenação aqui do seminário. A última pergunta, ministro, encaminhada por Guilmar Vidor Fecosul. Os comerciários possuem uma lei que regulamenta a profissão, Lei 12.790, que, dentre outras questões, estabelece uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E, em seu parágrafo 1º, diz que esta jornada somente pode ser alterada mediante celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Pergunta: o que prevalece nesse caso? A Lei Geral 13.467, que permite a negociação individual, ou a lei específica 12.790, que protege o trabalhador através de sua entidade de classe? Perfeito. Uma das tendências da nova legislação é exatamente sobrelevar as regras do direito civil, né? Esse artigo 8º, ele dá a impressão que ele revaloriza o direito civil no campo do direito do trabalho. E uma das regras da teoria geral do direito civil, que também nenhum de nós debate, é que a norma especial não é revogada pela norma geral e vice-versa, não é? E vice-versa. Então, são leis que têm o mesmo status
Se há uma lei especial, a lei especial prevalece. Além disso, cabe-se aduzir que, com relação à questão da duração do trabalho, efetivamente, embora a nova lei, a 13.467, seja um pouco contraditória nisso, ela afirma num dispositivo algo, no outro dispositivo ela se lembra que tem a Constituição no país, mas a verdade é que, com relação à duração do trabalho, nós temos preceito constitucional expresso, que é 8 horas ao dia e 44 horas na semana. Esse é o parâmetro. Então, naturalmente, a negociação coletiva trabalhista, ela pode estabelecer não uma duração de trabalho superior a essa, pela interpretação que me parece lógica, racional, sistemática e teleológica, como se fosse possível dizer, bom, agora vamos trabalhar, então, 9 horas ao dia e 54 horas na semana. Isso a negociação coletiva autorizou. Não, eu acho que isso também seria uma interpretação absurda. Eu acho que nem a literal permitiria isso, porque há preceitos um pouco conflitantes, e não há dúvida que o mundo ocidental, acho que ainda não vai criar uma teoria constitucional nova, no sentido de que a Constituição vale menos do que uma lei ordinária. Então, me parece que, efetivamente, a duração do trabalho, embora essa lei tenha flexibilizado bastante as regras da duração do trabalho, a verdade é essa, mas, com relação aos limites do que é hora normal e o que é hora suplementar ou extra, porque a lei resgatou o conceito de hora suplementar, mas suplementar, o tratamento jurídico é idêntico da hora extra, com adicional de 50%, né, verba de natureza salarial, reflexos, etc. Então, eu posso dizer com convicção de que não há autorização na lei para se mudar a duração do trabalho no país como regra, ou seja, mais de 8 horas ao dia e mais de 44 horas. Há essas hipóteses de compensação de jornada, que nós conhecemos, né? A compensação bilateral, banco de horas, há também a hipótese do regime de 12 por 36, que a lei colocou como um regime também autorizado, até mesmo bilateralmente, embora possamos fazer uma interpretação um pouquinho diferente, mas o regime 12 por 36 é um regime, é uma jornada de plantão, e que o indivíduo tem que descansar, algo que, em tese, faria uma compensação desse acréscimo aí de 4 horas. Então, eu creio que não há aí uma mudança extremada. Temos que, naturalmente, deixar um pouco que a jurisprudência decante. Mas o meu entendimento é esse, é o que eu defendo nos meus textos já sobre a matéria, e não consigo vislumbrar algo mais gravoso do que isso. A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, CNTC, agradece penhoradamente a participação do ministro Maurício Godinho Delgado. Parabenizando pela esclarecedora palestra e rica contribuição trazida a todos os presentes a esse seminário. Portanto, digno do nosso caloroso aplauso. Obrigado. Obrigado.